Vamos ter esse tempo junto, mais resumido hoje, mas vamos seguindo aí nossa série da soteriologia, ensino, dádiva, né, da salvação. Estamos ainda vendo as marcas de alguém genuinamente salvo. Espero que cada um aí esteja absorvendo, né, esses princípios para manifestar diante do Senhor, diante do mundo, como sal, como luz. Nós precisamos ter mudança, mudança de vida. Quando nós recebemos o Senhor, precisa haver, como nós já vimos, um AC e um DC, né? Um antes e um depois. Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Se nós não vivenciarmos, não potencializarmos, não manifestarmos o caráter de Cristo, como verdadeiras pessoas, né, cidadãos do reino da luz, nós vamos estar como o sal insípido. Simplesmente mudou de religião, mas não mudou de caráter, não mudou de natureza. E muitos ficarão de fora por causa disso, né? Toma cuidado com essas palavras, né, que diz que tudo bem, que não tem problema, que você pode viver do jeito que você quiser, você já está salvo mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Toma cuidado com isso. A Bíblia é bem clara quando ela fala dessas coisas. Ela diz: não se deixe enganar, não vos enganeis. Nós já vimos esses textos. Então, por quê? Porque é fácil de se enganar. É fácil de se enganar. Jesus já levou a cruz, Jesus já foi crucificado, Jesus já fez. Sim, ele fez, ele levou a cruz dele. Agora ele fala: pegue a sua cruz e me siga. Então, ainda resta uma cruz, né? Como diz a canção, ainda resta uma cruz para nós carregarmos. Nós vamos ter que lidar com a nossa velha natureza, nós vamos ter que crucificá-la na cruz todos os dias quando ela quiser voltar, né? Crucificar e lembrar que nós somos novas criaturas, que agora sim, pela graça de Deus, que nos salva e nos capacita a obedecer o nosso Pai. A graça não é só salvadora, ela é também capacitadora. Glória a Deus. Então, Deus espera de nós coisas mais excelentes. Nós já vimos isso lá em Hebreus 6, né? Logo depois dos princípios elementares, a palavra de Deus fala, né, que Deus espera de nós coisas mais excelentes acerca da salvação. Ou seja, precisa manifestar essa salvação, manifestar o reino, o governo de Deus em nós, na nossa vida, que nós somos novas criaturas e que nós não somos mais as mesmas pessoas de antes. Não somos mais. Nós já vimos, então vamos seguindo aí. Eu quero aproveitar bem o tempo hoje. Nós vamos continuar na mesma lição, né, de terça-feira, que é o 8º sinal, não necessariamente nessa ordem, né? Mas são marcas que não necessariamente nessa ordem, mas que precisam estar presentes na nossa vida. Não são os únicos, mas são imprescindíveis. Se a pessoa realmente é salva, ela vai manifestar. Faz parte do DNA, gente. Faz parte do DNA de Jesus em nós essas marcas. Faz parte do DNA. Então, nós já vimos, o primeiro sinal é fruto diferente, recapitulando, massificando, para você não esquecer, ok? Primeiro, fruto. Segundo, ele para de pecar, porque a semente de Deus está nele, e ele então passa a frutificar no espírito, não na carne. Terceiro, ele tem o caráter do Pai. Antes éramos filhos das trevas, filhos do diabo, agora somos filhos da luz, filhos de Jesus.
temos o Espírito Santo em nós. Antes era o espírito maligno que dominava, agora é o Espírito Santo que está em nós. Existe o Espírito Santo e o espírito maligno. Um dos dois vai dominar a vida da pessoa. Nós é que decidimos qual deles vai dominar a nossa vida. Aquele que nós nos enchermos, aquele que nós dermos espaço, é o que vai preencher a nossa vida. Não é à toa que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho ali simboliza a Babilônia, simboliza as coisas do mundo, as coisas fermentadas, o fermento do mundo. Não vos embriagueis com as coisas do mundo. Mas ele diz que é para nós nos embriagar, nos encher, nos impregnar com o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo vai manifestar o caráter do Pai e vai saber que é filho de Deus. E porque ele é filho de Deus, ele vai andar conforme os princípios do Pai. Então, esse é o terceiro sinal. Quarto sinal, ele como filho de Deus, se ele realmente é filho de Deus, ele aceita a disciplina. Ser disciplinado faz parte da vida de um salvo. Nós já vimos, né, nessa lição, se você é daqueles que peca e nada acontece, e você não é disciplinado, não dá nada, olha aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó, tô bem, tá tudo bem comigo, toma cuidado. É um indício de que talvez você não seja filho de Deus. Se é filho de Deus, todo aquele que ele toma por filho, ele vai corrigir. Então, você tem sido corrigido por Deus? Mas o outro lá peca, não acontece nada com ele. Eu só de eu pensar, Deus já me corrige. Glória a Deus, porque você é filho. E Deus te ama. E o outro, por que ele peca e nada acontece? Porque ele não é filho de Deus. Simples assim. Deus não vai corrigir filho dos outros. Já expliquei isso. Assim como você não entra na casa do vizinho para corrigir e doutrinar né, e disciplinar o filho do vizinho, Deus também não faz isso. Deus corrige os filhos dele. Se você é filho de Deus, o quarto sinal ali, você vai receber a disciplina e vai acatar a disciplina do Senhor. Ser disciplinado, ser corrigido, ser podado, e até castigado quando precisa, é coisa para os filhos, não se escandalize, aceite a disciplina e aprenda com a lição, porque assim Deus está preservando a sua salvação, que custou o sangue de Jesus Cristo. Então, o quarto sinal. O quinto sinal, ele é uma nova criatura. As pessoas vão até notar, as pessoas vão dizer: você não é igual. Eu cresci com você, eu estudei com você, você é meu parente, meu amigo, você está diferente. Aleluia, aleluia. E é tão maravilhoso, amados, que até quem não nos conhece, até quem nunca conviveu conosco vai saber que nós somos diferentes. Várias ocasiões já aconteceu comigo. Eu me mudei para um outro lugar e eu estava indo buscar, né, coisas no mercadinho que tinha, e eu vi que uma senhora ficava me olhando quando eu passei. E quando eu estava voltando, ela foi lá no portão e falou: moça, você que mudou para aquela casa? Eu falei: sim. Ela disse: eu vejo você sempre lá pendurando roupa no varal, você é diferente. Você é crente? Ela falou para mim. Eu falei: sou sim, graças a Deus. Ela falou: eu também sou. Amados, e não tinha nada assim exterior que me identificasse com ela, né? Mas ela, que tem o mesmo espírito, ela identificou, né? O Espírito de Deus que está em nós, ele identifica. Estava caindo aqui o meu celular. Então, nós precisamos aprender a manifestar a luz de Deus que está em nós e salgar este mundo. Então, há uma diferença.
Há um ascer e um descer. Nós nos tornamos novas criaturas. Novas criaturas. Então, esse é o quinto sinal. Sexto sinal. Busca ardentemente fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Assim como Jesus Cristo, que estava lá no Getsêmani, sendo moído como uma uva no lagar, né? E ele ali, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Essa era a vontade dele. Mas ele diz: todavia, faz a tua vontade. Se a tua vontade for que eu beba esse cálice de sofrimento, de afastamento, de tudo que Jesus ia passar, ele diz: faz a tua vontade, não a minha. Então, o sexto sinal, buscar ardentemente a vontade de Deus. Você busca a vontade de Deus? Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se é salvo, vai buscar ardentemente, vai se preocupar e valorizar a vontade de Deus, não a sua própria, não a do mundo, a da sociedade e muito menos a de Satanás, Então, este é o sexto sinal. Se é salvo, vai buscar fazer a vontade de Deus. Se ainda fica fazendo só a sua vontade, a vontade dos amigos, a vontade de todo mundo e até do diabo, e não se preocupa com a vontade de Deus, não é filho de Deus, não é salvo. Essa é a realidade. Não posso falar diferente do que está na Bíblia. E o sétimo sinal, arrependimento, batismo de arrependimento. Cada vez que o Espírito Santo o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E cada vez que ele nos mostrar, ele falar na nossa consciência, nós precisamos dar ouvidos e nos arrepender e confessar, lembra? Falar a mesma coisa, homologia, falar do pecado, sentir o pecado, ver o pecado como Deus vê. É importante você ter em mente esses pontos, meus amados, para você aproveitar bem essas lives, lições bíblicas que nós estamos tendo, que é algo de Deus, que Deus tem passado para nós, ok? Então, arrependimento. Arrependimento é o sétimo sinal. Então, agora nós estamos no oitavo sinal, que é: se a pessoa é salva, se ela é filha de Deus, ela ama a casa de Deus e a família de Deus. Lembram disso? Foi a nossa lição de terça-feira. Se é salvo, ama a casa de Deus e a família de Deus. Você ama a família de Deus? Você ama a casa de Deus? O que você sentiu nesse tempo de pandemia? O que você sentiu nesse tempo aí que houve, né, esse distanciamento social? Doeu em você? Ou você ficou feliz? Infelizmente, muitas pessoas parece que ficaram felizes. Eu não preciso ir para a igreja. Não fizeram questão. A igreja, local físico, estava fechado, né? Mas a igreja continuou se reunindo. Glória a Deus pela internet, glória a Deus pela tecnologia convergida ao senhorio de Jesus Cristo. Cada vez eu adorava o Senhor, né, por essa graça de nós termos essa tecnologia que nas outras pandemias anteriores eles não tinham isso. Certamente o sofrimento foi muito maior. Você pôde continuar vendo seus parentes, ainda que pelo vídeo, falando pelo telefone, por mensagem. Nas outras pandemias, eles não tiveram isso. Eles ficavam lá sofrendo, isolados, totalmente separados dos seus familiares. Se morreram, se não morreram, eles não sabiam. As igrejas, então, misericórdia. Totalmente isolados. Mas glória a Deus que Deus permitiu nós convergirmos a tecnologia a Jesus. Nunca houve tanta transmissão online
de culto, de palavra, de ensino, de estudos. Nós mesmos, quantas séries nós estudamos e temos estudado nesse tempo. A Igreja de Cristo não para, a Igreja de Cristo não é paralisada. Em toda e qualquer situação, ela continua viva e atuante. Aleluia. E quem faz parte do corpo de Cristo, quem faz parte do corpo de Cristo, fez questão de congregar, ainda que online. Infelizmente, amados, essa pandemia, esse isolamento, essa quarentena, né, que agora, graças a Deus, já está mudando, nós já estamos podendo congregar, né, novamente, mas infelizmente mostrou o que estava no coração de muita gente que realmente não amava a casa de Deus. Realmente não fazia questão, amados, todos os patriarcas, os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, eles amavam Deus e a sua obra, Deus e o projeto, o propósito de Deus na terra. Hoje representado pela Igreja de Jesus. Jesus é o cabeça, mas o corpo de Cristo é a sua igreja. A igreja universal dos filhos de Deus, a universal assembleia dos filhos de Deus, aleluia, dos primogênitos inscritos no céu. É uma família, a família ágape, aleluia. Tem dificuldade, tem atritos, tem sim, a Bíblia fala que é lícito que venham os atritos, para manifestar o que tem nos corações. Até isso Deus usa. Até isso Deus usa, mas nós perseveramos, é na igreja, nós já vimos, né, lá em Hebreus 10, 22 em diante, é na igreja que nós somos treinados no amor. A pessoa que sai da igreja porque ela olhou para a falha do pastor, para a falha do obreiro, para a falha da irmã, do irmão, ela não está considerando o irmão, né? A palavra de Deus diz: considerai os irmãos, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que o dia do Senhor se aproxima. Considere o irmão, considere, releve, perdoe, faça o que a Bíblia diz para fazer. Tem atrito, tem problema com o irmão, vai a ele, tu e ele em secreto, resolve a questão, libera perdão, pede perdão e continua. Continua, porque você é irmão, não deixou de ser seu irmão. Por isso que ele diz: considere o seu irmão. Na sua própria casa, certamente você tem irmãos que você tem mais afinidade e outros menos afinidade. Mas se fizer um exame de DNA, vocês são irmãos. Eu já vi pessoas dizendo: não é mais meu irmão a partir de agora. E eram irmãos de sangue. E eu sempre digo: continua sendo irmão. Se fizer um exame de DNA, continua sendo irmão. Então, se é irmão de verdade, vai dar um jeito de perdoar, vai relevar, vai pedir perdão. Porque a Bíblia diz: se alguém pecar contra você, perdoe, ponto. Assim como Cristo te perdoou. Agora nós queremos o perdão de Jesus, mas não queremos perdoar os irmãos? Quando somos ofendidos, quebramos aliança, abandonamos, rompemos. Misericórdia! Cadê o DNA de Jesus, que lá na cruz, depois de tudo que fizeram com ele, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele disse: vocês são meus filhos. Se vocês são meus filhos, vocês vão perdoar. Vocês vão amar até o inimigo. Assim sereis filhos de Deus. Tem um estudo meu lá no blog, proféticoschavededavi.blogspot.com.br, proféticoschavededavi.blogspot.com.br, né? Você vai ver esse estudo lá, o preço para sermos filhos de Deus. Você vai ver qual que é o preço. Há um preço para nós sermos filhos de Deus, que está bem claro nas Escrituras. Então, nós precisamos prestar atenção nessas coisas.
Amar a casa de Deus, amar a família de Deus, amar, amados, esse amar aí é amor sacrificial. É amor sacrificial, não é amor de ficar passando a mão, amor de ficar pendurado no pescoço. Não, não. Não é esse tipo de amor, é amor de sinceridade e verdade. Eu estava vendo, né, e lendo, e eu vi algo muito impactante que disse assim: o importante na vida não é você encontrar pessoas que seguram na sua mão, é encontrar pessoas que não soltam a sua mão, que não soltam, porque segurar na mão qualquer um até pode segurar, mas ela permanece segurando na mão. Gente que permanece segurando na mão, que honra a aliança, maridos, esposas, cônjuges, amigos, irmãos, pessoas do mesmo rebanho, que segura na mão e não solta. Segura e não solta. Então essas são as pessoas que Deus dá valor, pessoas leais. Tanto que a Bíblia fala que nos últimos tempos a iniquidade aumentaria e seriam dias maus e haveriam muitas pessoas ingratas, muitas pessoas desleais. Não é só segurar na mão, é permanecer segurando na mão. Que nós sejamos essas pessoas que permanecem ao lado da igreja, ao lado do pastor, permanecem no ministério, permaneça firme, não solte a mão, né? Às vezes o inimigo usa mais esse termo, esse princípio do que o povo de Deus. Segura a mão e não solte. Olha, pode confiar, está difícil, está doendo, mas eu não vou soltar a sua mão. Eu não sou violador de aliança, eu não sou dos que retrocedem, eu não sou dos que quebram aliança. O Paulo fala, muitos abandonaram Paulo, muitos abandonaram o ministério, a congregação, né, do Paulo, a igreja de Jesus, e o Paulo falou, saíram de nós, saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. E o que ele quis dizer? Não eram dos nossos, não eram da família de Deus, porque quem é dos nossos, quem são dos nossos, quem é da família de Deus, amado, não solta a mão, não solta a mão. Aguenta firme, aguenta as oposições, aguenta a luta junto, um ali protegendo o outro, mas não abandona, não abandona. E ele está firmado na casa do Senhor, plantado na casa do Senhor. Plantado tem a ver com raízes. O Paulo fala também, muitos são desarraigados. Desarraigado significa não tem raiz. Você tem raiz? Ou você é uma pessoa que não se prende, não se envolve, não se compromete? Eu quero ser solto. Eu já vi gente até usando o versículo. Jesus me chamou para a liberdade, mas a liberdade para fazer a vontade de Deus e não a sua. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Por quê? Porque quem é aprisionado nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. Então o Senhor nos liberta para nós usarmos a nossa liberdade e escolhermos servi-lo com liberdade no coração, como o escravo da orelha furada. Ele era alforreado, ele era liberto, ele podia ir embora a hora que ele quisesse, mas por amor ele dizia, fura aqui a minha orelha, e era colocado um metal ali, e todos que olhavam para ele diziam, ali vai um servo da orelha furada, um homem leal, que mesmo depois de alforreado, ele escolheu continuar servindo, não mais por obrigação, mas agora por amor. O Paulo se considerava um servo da orelha furada. O Paulo se considerava um servo por amor. Nós não vamos à igreja para ser salvo. Até porque a igreja, o lugar físico, não faz de alguém um salvo.
Não é disso que nós estamos falando, né? Como a frase que talvez você já conheça, nem todo que está na igreja é salvo, assim como nem se você ficar numa garagem você não vira um carro, né? Já ouvimos cada coisa, né? Que às vezes as pessoas usam. É lógico, como nós falamos, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino. Muitos dirão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o Senhor vai dizer, aparta de mim. Nós estamos falando de estar na igreja e estar em comunhão com o Senhor, estar ali por amor, estar ali de verdade, em verdade, de verdade, pela verdade. A igreja, estar ali na igreja, fora dos princípios, só frequentando, também não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que você entenda o que é igreja. Igreja é onde nós podemos viver a koinonia, que é a palavra grega usada para a comunhão. Comunhão significa comer juntos. Comer juntos. Comer a mesma palavra, a mesma revelação, o mesmo ensino, receber ali princípios, valores e fazer questão. Eu me sinto, eu não estou sozinho, eu tenho pessoas. E nós vemos esses princípios aqui na palavra. Eu vou passar os textos rapidinho, vai colocando ali. Esse assunto é um assunto que arde no meu coração. Tudo isso que eu estou passando faz parte dos meus estudos, que um dia, com a graça de Deus, né, serão livros, mas são muito profundos, E arde, poderia falar horas e horas e horas disso, porque é algo que eu tenho vivido há mais de 40 anos. Glória a Deus por isso, aleluia. Glória a Deus. Eu encontrei os altares do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os altares do Senhor com 13 anos de idade. Glória a Jesus. Aleluia. E desde então, é ali que eu desfaleço de amor nos átrios do Senhor. Você ama a casa de Deus, como o salmista dizia? Eu desfaleço de amor nos seus átrios, Senhor. O Paulo também tinha zelo pela casa do Senhor, que era a igreja de Jesus, ele fala. O próprio Jesus, nós já vimos na terça-feira, ele diz que o zelo da casa do Senhor consumia ele. E você? Qual é o zelo que você tem pela casa do Senhor? Você faz questão de congregar, de ser parte, de ser igreja, de se deixar pastorear? O Paulo fala também, o apóstolo Paulo fala, muitos não são tratáveis, não são ensináveis. São pastores de si mesmos. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Os famosos desigrejados, e elas se acham, tão especiais por isso, porque eu sou cristão, eu não sou crente. Mas Jesus falou, sede crente. Não é crente, não é um título, é ser uma pessoa de fé. A pessoa de fé faz o que a Bíblia manda, não o que ela quer. Ela faz obra de fé. Está escrito aqui na Bíblia que é para congregar, que é para tolerar os irmãos em amor, considerar os irmãos em amor, perdoar quantas vezes for preciso, até 70 vezes 7 num dia, mas não larga a mão, não abandona. Se está escrito isso, é isso que eu vou fazer, porque eu creio em Jesus, eu obedeço Jesus. Jesus falou, quem me ama, quem crê, quem me ama, obedece os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus é amar o próximo como a nós mesmos. Você gosta de ser abandonado? Você gosta que a pessoa fique brava com você e nem te fale o motivo e vá embora? Você quer isso para a sua vida? Então, não faça isso com os outros. Dê a chance da pessoa pedir perdão. Quantas pessoas que abandonam a igreja, abandonam o ministério e não dão nem a chance para pessoas pedir perdão, se retratar daquilo que ela
às vezes sem querer ofendeu a outra. Dê a chance para a pessoa se retratar, pedir perdão, vai a ela, abre o coração. Não perca a comunhão, não perca a comunhão da casa do Senhor. É preciso amar a casa de Deus. Aleluia. Então essa é a 8ª marca. Amor pela família de Deus. Eu amo, Senhor, a tua habitação. A habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Salmo 26, 8. É da igreja, né? da casa do Senhor que ele está falando. E não é coisa do Velho Testamento, não. Não é coisa do Velho Testamento. Senão não estaria escrito lá em Hebreus 10, do 22 em diante. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós vimos esses textos, né? Que eu possa, Senhor, me ajuda a poder, e eu vou fazer por onde? Eu vou aproveitar a oportunidade. Como nós já explicamos, muitos até querem, mas não estão em condição, não podem. Se Deus te deu condições, não abra mão, não abra mão. Aleluia. Salmo 23, 6. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitar, fazer-se da família. Fazer-se da família. Habitar é morar. Habitar é morar. Faça questão de habitar. Eu faço parte desta família aqui. É o lugar da minha que eu habito, onde eu encontro refúgio, descanso, força. Aleluia. Salmo 29, 9 mostra que a igreja é um lugar de glória. Você quer estar num lugar de glória e levar essa glória para a sua vida? No seu templo, tudo diz glória. No templo, na casa do Senhor, tudo diz glória. Aleluia. Lá em Ageu 1, do 4 a 9, ele mostra que muitas vezes nós dedicamos tanto para nossa própria casa, mas não dedicamos nada para a casa do Senhor. E isso atrai maldição. Depois você lê lá no livro de Ageu 1, eles arrumavam a casa deles, caprichavam na casa deles, mas a casa do Senhor estava largada. E o Senhor falou, por causa disso, que vocês abandonam a minha casa, se preocupam só com a sua casa, vocês trabalham bastante e ganham pouco. Vocês plantam bastante e colhem pouco. E o pouco que vocês colhem, quando vão guardar, é como se guardasse num saco furado. Está escrito na Bíblia, veja lá depois. Porque só se preocupava com a sua própria casa. Ah, eu sirvo a Deus em casa mesmo. Eu não preciso ir para a igreja. Quantas vezes você ouviu pessoas dizendo isso? Eu não preciso de igreja, eu sirvo a Deus em casa mesmo. São pessoas que estão se preocupando mais com a sua casa do que com a casa de Deus. Você que tem filhos casados, né? Tem netos. Você gosta ou não gosta de seus filhos estejam na sua casa, que venham te visitar, que façam parte da sua vida? É a mesma coisa Deus. A mesma coisa Deus. Então não atraia isso. Você negligencia a casa do Pai, depois você vai atrair que seus filhos, netos também negligenciem a tua presença, a tua convivência, a comunhão com você na sua casa. E é tão bom, eu tenho meu filho, minha nora, e é uma alegria quando eles vêm aqui. E com a graça de Deus, breve, né? Com a graça do Senhor, aleluia, virão os netos no tempo de Deus. E certamente é uma alegria, amados. E assim também é para Deus. Quando você vai com a sua esposa, seu cônjuge, com seus filhos na casa do Pai, todos louvarem a Deus. É uma reunião de família, de geração em geração. O Pai se agrada disso. O Pai se agrada. Aleluia. Deus, Ele quer que nós
tenhamos zelo pela casa dele. Salmo 69, 9, repito, Jesus falou, é um salmo messiânico referente a Jesus, o zelo da tua casa me consumiu. Então nós precisamos ter zelo pela casa de Deus, fazer de tudo para que a casa de Deus cresça, amplie, esteja suprida e assim por diante. Salmo 84, do 1 a 10, né? Mas nós vamos ler só alguns. Diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro, lembra que eu falei, ó, que eu possa, se eu puder, eu vou preferir, né? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer do que permanecer nas tendas da perversidade. Você prefere estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar? Aleluia! Então Deus está falando com você, é tempo de alinhar isso. Se você chega no dia de culto e você não sente aquela alegria, aquela saudade, como o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, não é quando me disseram vamos num churrasco, vamos no shopping, vamos ao cinema, nada disso é errado, não é pecado, glória a Deus. Mas o salmista ressaltou, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, à casa do Senhor. Eu faço questão de estar na casa do meu Deus e assistir no seu santo templo. Tá caindo aqui esse negócio hoje. Mas nós já vamos concluir, ok, meus amados? Então, amados, nós precisamos amar a casa de Deus. Ame a sua igreja como a casa do Pai. Salmo 5, 7. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no temor do Senhor. Aleluia. Em temor, com entendimento do que é a igreja, com entendimento que é a casa do Senhor. Eu entrarei na tua casa. Quanto tempo faz que você não entra na casa do Senhor? Quanto tempo faz que você não faz questão de entrar pelos átrios do Senhor? Fisicamente, vamos dizer assim. Ou pelo menos online. Nós estamos aqui agora na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Louvado seja Deus por isso. É preciso que nós venhamos entender a questão de estarmos em comunhão, em coinonia com o Senhor, em comunhão com os irmãos. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andarmos na luz, se nós somos gente da luz realmente, nós vamos ter comunhão com os irmãos e com a casa de Deus. Lá em Atos 2, 46 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quando nós amamos a casa de Deus e estamos em comunhão com a igreja, vivendo em amor, verdadeiro amor, não amor falso. Eu estou falando do amor ágape, não estou falando do amor filéu. Não estou falando do amor filéu, simplesmente de amigo. Ah, porque se eu tiver amigo na igreja, aí eu vou. Se eu não tiver, não. Estou falando de amor ágape. Amor maduro, amor de família, de sangue, do mesmo DNA. Aleluia. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Temos comunhão uns com os outros.
se não tem comunhão um com o outro, com os irmãos na casa de Deus, não vai estar andando na luz. Não vai estar andando na luz. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos estar orando para nós concluirmos. Esse assunto é muito forte, é muito profundo, e eu quero passar mais alguns textos para você anotar aí. A importância de congregar, nunca mais esquece esse texto, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor ágape e às boas obras. Não deixando, como que nós fazemos isso? Não deixando a nossa congregação. Ah, mas eu não estou indo na minha igreja, eu estou indo em outra. Não, você tem compromisso com a igreja, onde há um pastor velando pela sua alma, como quem há de prestar conta. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Que igreja? A igreja que se congrega, onde Deus te plantou. Chame os presbíteros, os que presidem, os que são líderes na igreja que você congrega, para que você seja socorrido e ungido com óleo e receba oração da fé. Tem princípios na palavra de Deus. Não deixando a nossa congregação, nossa igreja local, lugar de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, admoestando-nos uns aos outros a respeito do quê? De congregar, de estarmos juntos, de perdoar um ao outro, de não soltar a mão, de largar, de ficar olhando só para o defeito, mas olha para a perfeição de Cristo, um na vida do outro. Então, admoestando, ô irmão, você parou de ir para a igreja? Irmão, o que está acontecendo com você? Ah, porque eu fiquei triste. Irmão, Jesus te perdoou, perdoa também. Isso é admoestar um ao outro para que não deixe de congregar. Porque o dia do Senhor está chegando. Salmo 92, 12. Florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano. Verso 13, plantados é enraizado. Quem tem raiz não fica saindo do lugar. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nos átrios, é dentro, né, dos átrios, não é fora. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 103 confirma isso, que plantados na casa do Senhor, o Senhor nos rejuvenesce, renova a nossa juventude para nós continuarmos mais tempo proclamando a sua palavra. Ele sacia de bens, Salmo 103, 5, e eu vou concluindo com esse texto. Ele sacia de bens a tua existência. Receba, você que ama a presença, a casa de Deus. Está plantado na casa de Deus, enraizado na comunhão com Deus e com os irmãos. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova. Glória a Deus, eu receba. A sua juventude se renova com o vigor da águia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Então, plantados na casa do Senhor, como diz Salmo 92, nós vamos ser rejuvenescidos, florescentes, até na velhice daremos frutos. Salmo 103, porque o Senhor renova a nossa juventude, para nós continuarmos frutificando na casa dele. Não é para nós sairmos pecar, não, e aí para o mundo, é para servir a Deus com vida abundante. Aleluia.
Deixe aí seu pedido de oração, que sempre nós estamos apresentando a Deus, e fique firme. Se você ainda não tem raízes, firme raízes, seja plantado na casa de Deus, submeta-se para que a unção te alcance. O óleo vem sobre o cabeça, que é Cristo, mas ele desce pela barba de Arão e desce pelas suas vestes, que simboliza cadeia de autoridade. Cadeia de autoridade. Então, para você ser alcançado pela unção Cristos, a unção do enviado, a unção do Messias, você precisa estar inserido no corpo de Cristo. É uma matéria do sim, batismo no corpo de Cristo. Outro dia falaremos disso. Eu quero orar por você. Se por acaso você foi ferido, não pela igreja. A igreja de Cristo não fere ninguém, ela é santa e pura. Se você foi ferido por seus irmãos, perdoe, seja curado e que o Espírito Santo arranque toda a raiz de amargura do seu coração e você fique livre para voltar a congregar e frutificar, plantado na casa do Senhor, porque você foi salvo para dar fruto e muito fruto. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos apresentamos diante de Ti, que és o nosso cabeça, o nosso sumo sacerdote. Pai, nós entramos em linha, em comunhão contigo e uns com os outros. Nós reafirmamos que nós somos de Deus, que nós estamos em Cristo. E em Cristo, Senhor, nós temos comunhão uns com os outros. E o maligno não pode nos tocar no teu corpo. Em nome de Jesus, Pai, que haja salvação, reconciliação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu aplico o sangue de Cristo na minha vida, minha casa, minha família e na vida de cada um que está assistindo e ainda assistirá, seus lares e familiares, que sejam selados e purificados pelo sangue do Cordeiro que nos faz um, e que o maligno jamais possa nos tocar. Que haja cura, salvação, libertação, restituição, provisão divina, em nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós tomamos autoridade no seu santo nome como Igreja de Cristo na terra, baluarte da verdade, para declarar no mundo espiritual e físico que nós já somos abençoados, salvos, restaurados e temos comunhão uns com os outros e teremos para a eternidade. Muito obrigado, Espírito Santo. Fala mais profundamente em cada coração e renova o amor pela tua casa, pela tua obra. Reacende a chama do ministério do chamado no coração de cada um e que não sejamos negligentes. Para a honra e para a glória do teu nome, que assim seja no mundo espiritual e físico. Amém e amém. Diga amém aí, entre em concordância e receba. Fique na graça e na paz de Jesus. Obrigado por estar comigo mais uma vez e até a próxima na Shalom de Adonai. Deus te abençoe.